Olá! Hoje estudaremos o capítulo 26 do livro de Êxodo. Que pontos podemos destacar da leitura desse capítulo? É bom relembrar que esse capítulo continua o que foi iniciado no capítulo anterior com a descrição do tabernáculo que o povo de Israel deveria construir para um santuário ao Senhor. E o primeiro ponto de destaque tem a ver com que esse capítulo ele descreve o tabernáculo em si. E a primeira parte do tabernáculo era composto pelas cortinas, que era justamente o formato que ele tinha. O tabernáculo ele era nada mais nada menos do que uma tenda, uma grande tenda. E essa tenda ela tinha a parte de cortinas que cobriam a estrutura do tabernáculo. E essa cobertura ela era feita com 10 cortinas de linho de 3 cores diferentes. As cores eram azul, púrpura, mesma coisa que roxo, e carmesim, também mesma coisa que o vermelho. Então, azul, vermelho e roxo eram as 3 cores que compunham o tabernáculo, essas cortinas do tabernáculo. Também havia cortinas de pelos de cabras, que faziam a cobertura também. E também outra cobertura de peles de carneiro e uma outra cobertura de peles finas. Então, além dos panos de linho coloridos, ainda tinham essas coberturas para tornar a tenda impermeável. É claro que no deserto ali não era comum chover, mas essa estrutura permaneceria enquanto eles estivessem também ali em Canaã. E lá tinha a época de chuvas e tal, então era necessário que o santuário também fosse impermeável. Segunda parte que eu gostaria de destacar para vocês desse capítulo é que as paredes do tabernáculo eram de madeiras de acácia revestidas de ouro também. Então, ele não é somente uma tenda que nem as tendas de circo de hoje em dia, mas ela também tinha tábuas laterais funcionando como paredes. Madeira de acácia coberta de ouro era a mesma material dos móveis que compunham a parte interna do tabernáculo também. E essas tábuas ficavam posicionadas em bases de prata, verticalmente, encaixadas ali nas bases, de forma que ficasse uma ao lado da outra e pudesse ser desmontável o tabernáculo. E como eles estavam ali no deserto peregrinando, eles precisavam estar mudando toda hora de um lado para o outro. Então eles precisavam ser facilmente desmontáveis para que pudessem ser carregados. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que deveria haver um véu para dividir esse tabernáculo, a parte interna, em 2 compartimentos. A gente percebe isso no verso 33, que esse véu também feito de cortinas, pano azul, púrpura e carmesim e linho fino retorcido, era uma estrutura bela, que tinha inclusive desenhos aí de querubins nesse véu, e ele separaria os compartimentos, o Santo dos Santos e o Lugar Santo. E os móveis que iriam compor esses 2 compartimentos, a Arca da Aliança ficaria como um único móvel lá do Santo dos Santos, e na outro compartimento ficaria o candelabro e a mesa, uma do lado da outra, uma em frente à outra. Aqui até fala que a mesa para o lado norte, o candelabro para o lado sul. E esses eram os móveis principais que esse capítulo vem descrever, essa estrutura do tabernáculo. Gostou desse guia de estudos? Compartilhe para que mais pessoas possam estudar a Bíblia conosco, e amanhã continuaremos vendo a descrição do tabernáculo de Deus.